Feito. Prato Feito. A informação bem servida para você. Na Rádio Amizade. Prato Feito. Pontualmente meio-dia, está no ar o Prato Feito aqui na programação da Rádio Amizade. As principais manchetes, os principais destaques desta edição. Economistas falam em retomada lenta da economia durante congresso da Movergues em Bento Gonçalves. William Vac participa de congresso da Movergues em Bento e fala de política nacional. Prefeitura de Bento Gonçalves contesta Ministério da Saúde e afirma que vacinação contra pólio atinge 87,1%. Hospital São Carlos de Farroupilha firma parceria com o Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Justiça determina a suspensão da demissão de 36 trabalhadores da Codeca em Caxias do Sul. Programa de recuperação da mata ciliar apresenta resultados no Rio Grande do Sul. Ainda, governo prepara ampliação do programa Criança Feliz. Os destaques da segurança pública: a Delegacia de Atendimento à Mulher registra 1.400 casos por ano em Bento Gonçalves. Estabelecimento comercial é assaltado no centro de Bento Gonçalves da manhã desta sexta-feira. 2 homens são esfaqueados em Carlos Barbosa. 3 assaltantes morrem e 1 é preso após sequência de assaltos em Jaquirana. Mulher perde R$50 mil em golpe em Caxias do Sul. Ainda na área da segurança pública, casal é internado vítima de envenenamento em Farroupilha. Homem tem carro roubado no bairro Nova Vicenza. Os destaques do esporte: sem Arthur, Grêmio vence jogo treino contra o Sindicato dos Atletas. Desfalques marcam primeiro treinos do Internacional em Atibaia. Brasil enfrenta a Bélgica hoje à tarde, no jogo que vale vaga na semifinal da Copa do Mundo. Nós estamos com o Prato Feito aqui na programação da Rádio Amizade. Nós vamos juntos até a 1h. É o jornalismo do Grupo RS Com. Vamos saber dos fatos que marcaram a história desse dia 6 de junho. Você ouve agora Almanac RS Com. Almanac RS Com. A história passada a limpo. Hoje é o dia da criação do IBGE. A santa do dia é Santa Maria Gorete. A lua é minguante, o signo é Câncer. Estamos no 187º dia do ano. O dia 6 de julho na história. Em 1647, o governo de Portugal publica a Carta Régia, proibindo a impressão de livros e jornais no Brasil. Em 1785, o dólar é adotado como moeda oficial dos Estados Unidos. Em 1871 morre Castro Alves, um importante poeta brasileiro do século XIX. Em 1907 nasce a pintora revolucionária Frida Kahlo, uma das personagens mais marcantes da história do México. Em 1934 é criado o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em 2009, o jogador de futebol Cristiano Ronaldo é apresentado no Real Madrid e 80 mil pessoas lotam o estádio Santiago Bernabéu para dar boas-vindas ao craque. Frase do dia: ó bendito que semeia livros à mão cheia e manda o povo pensar. Castro Alves. Você ouviu Almanac RS Com. Notícia. Informação. Entretenimento. Na Rádio Amizade. Prato Feito. Prato Feito. O tempo na sua região. Página do tempo na Rádio Amizade. 18 graus é a temperatura neste momento. 99% a umidade relativa do ar. A previsão do tempo vai ser ampliada aí para o final de semana e também para hoje com o repórter Dariano Moraes.
A chuva continua presente no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Conforme a Metsul Meteorologia, os quadros de massa de ar frio e quente continuam em revezamento no estado. E com isso, deixam o clima com alta umidade, nebulosidade, chuva e garoa em várias regiões. O tempo é mais fechado com instabilidade na metade sul e leste, mas também é esperada precipitação isolada no norte do território gaúcho, onde o sol aparece com nuvens e a temperatura alta deixa a região com a sensação de abafamento. Na faixa central, na transição entre tempo fechado e aberto no sul e norte, respectivamente, vão ocorrer aberturas. O frio segue concentrado no sul, onde pode chover forte e com maiores volumes. Chuva esta que pode vir acompanhada de trovoadas e granizo. Porto Alegre terão a sexta-feira dividida entre sol e chuva. Na capital, as marcas devem ficar entre 12 e 17 graus. Aqui em Bento Gonçalves, a sexta-feira será de sol, aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperaturas entre 13 e 21 graus. Sábado será de sol, aumento de nuvens pela manhã, temperaturas entre 14 e 23 graus, com pancadas de chuva à tarde e também à noite. No domingo, o sol vai aparecer, mas em meio a muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Não há previsão de frio intenso, mas a mínima deve ficar em 11 graus e a máxima não passa dos 18 graus. A chuva do domingo pode chegar a 20 milímetros de precipitação. Da Central de Conteúdo do Grupo RS Com, Dariano Moraes. Obrigado, Dariano Moraes. O tempo na sua região. Página do Tempo na Rádio Amizade. A informação bem servida para você. Prato feito na Amizade. Nós estamos com o prato feito aqui na programação da Rádio Amizade. Muito obrigado já pela sua sintonia, pela sua audiência. Você que está conosco, 18 graus a temperatura, 99% é a umidade relativa do ar. Mandar um grande alô, vamos mandar um grande alô para Rosângela Conce, ela que trabalha na pizzaria em Garibaldi. A Rosângela Conce, sempre acompanhando o prato feito. Grande abraço para Rosângela Conce em Garibaldi. A gente traz também informações de Garibaldi aqui na nossa programação. Obrigado, Rosângela, por nos acompanhar, ficar bem informada através das notícias aqui do Portal Leuvé e também da Rádio Amizade. Mandar um grande alô para Roberta Cristófoli, a Beta, a Aline em Caxias do Sul, o André Zic está conosco em Bento Gonçalves. Vamos ver aqui a Aline, o Ricardo Segato, conosco em Caxias, grande Ricardo Segato, o Sérgio Brandão, a Ana Bach também conosco, sempre conosco em Caxias do Sul, a Ivone Rossi, a Ana Santos conosco também. Vamos tirar aqui o banner da previsão do tempo para você que está assistindo no Facebook. Obrigado pela sua sintonia. A Ana Santos conosco também em Caxias do Sul, a Marli Reina, a Elizabeth, a Marlene Fortuna conosco também, o Tiago Rodrigues da Silva, obrigado. O André Zic, obrigado André Zic, mais uma vez, sempre grande menino, grande garoto no bairro municipal, André Zic. A Marli Reina, conosco também a Elisângela Ribas, em Caxias do Sul, a Roberta Cristófoli, quem está conosco também é a Marli, perguntando aqui se acharam o quarto assaltante de Jaquirana. A polícia está fazendo o cerco, a gente tem conhecimento que 3 foram mortos e 1 foi preso. Essa é a informação que nós temos por enquanto deste assalto, deste amplo assalto que teve em Jaquirana ontem, né? A Brigada Militar fez o cerco ontem à tarde, fez buscas, até à noite 3 bandidos haviam sido mortos e um pelo menos preso. Mas o cerco continua, a Brigada Militar continua as buscas a outros envolvidos neste assalto a 2 bancos, uma agência lotérica e também assalto a um posto de gasolina. Foi uma limpa que eles fizeram em Jaquirana. A polícia está fazendo buscas, portanto,
ainda nesta sexta-feira. Nós estamos com o prato feito, como eu disse, mandar um grande alô para Rosângela Conce em Garibaldi, sempre nos acompanhando, sempre acompanhando, ela que trabalha numa pizzaria e atendendo muito bem as pessoas que chegam neste estabelecimento comercial. Muito obrigado. 12 horas 10 minutos, 12 horas 10 minutos. Desde o início do ano, todo consumidor garibaldense com problemas nos serviços de telefonia deve registrar sua reclamação no site www.consumidor.gov.br. O encaminhamento pela internet visa agilizar os serviços e também gerar economia. E ainda conta com o monitoramento do PROCON de Garibaldi. Com a redução dos atendimentos presenciais de telefonia, que ainda são realizados a consumidores não alfabetizados, também idosos, se observa um aumento nos pedidos de rescisão de contratos. Muitas pessoas querem cancelar cartões de lojas, serviços como TV por assinatura, internet, cursos educacionais e também profissionalizantes ou até mesmo planos de saúde. No primeiro semestre de 2018 foram registrados 480 atendimentos no PROCON de Garibaldi. O PROCON de Garibaldi está localizado na rua Irmão José Sion, 390, sala 2, no antigo prédio da Pindorama. O atendimento ocorre das 8h30 às 11 horas e 30 minutos e também da 1h30 da tarde às 16 horas e 30 minutos. Alguns destaques do Portal Leuvé para você acessar, para você ficar bem informado. Justiça determina a suspensão de 36 demitidos da Codeca em Caxias do Sul. Essa informação a gente vai trazer também aqui na programação do Prato Feito. Ainda informações que estão disponíveis no Leuvé. Defrec prende estuprador que atacou estudante universitário em Caxias do Sul. Informação quentinha, recém-publicada no leuvé.com.br. Ainda informações aqui, nós temos destaques também de Farroupilha, na área da segurança pública. Uma outra informação aqui, onde a Mega Sena acabou acumulando novamente, vai pagar 27 milhões de reais. Farroupilhenses foram presos com drogas em Palmeira das Missões. Identificado o caminhoneiro morto em acidente na 122. Alguns destaques que estão disponíveis no leuvé.com.br. Você que está acompanhando a nossa programação através do Facebook, você pode deixar o seu alô, pode deixar o seu recado aqui, que a gente certamente vai mandar um grande abraço para você que participa sempre conosco, você que acompanha as notícias através do Facebook. A Rosângela Conce aqui comentando aqui, né, ela, o seu filho aqui, uma foto muito legal. Obrigado, Rosângela. Garibaldi, ela que estudou na professora Irmã Teofânia. Garibaldi, então, sempre acompanhando as informações aqui do Prato Feito. A gente vai para o intervalo, já já tem notícias, tem informação de Bento Gonçalves, de Garibaldi, de Carlos Barbosa, informação também de Farroupilha, Caxias do Sul, de Jaquirana, enfim, informações aqui da região para você ficar muito bem informado. Fica conosco. Notícia. Informação. Entretenimento. Na Rádio Amizade. Prato Feito. 12 horas 13 minutos, 18 graus, a temperatura 96%, a umidade relativa do ar. Propaganda também é entretenimento. O novo FIES está melhor e agora atende mais pessoas. É financiamento de curso superior a juros zero para quem mais precisa, ou a juros muito baixos para quem tem renda familiar até 5 salários mínimos. E o FIES agora financia no mínimo 50% do curso. É sua grande oportunidade para ingressar em um curso superior. Fique atento, as inscrições para o segundo semestre são de 16 a 22 de julho em fies.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. A informação bem servida para você. Prato Feito na Amizade. Muito bem, estamos de volta com o Prato Feito aqui na programação da Rádio Amizade. Muito obrigado pela sintonia. Edla Ana Pivoto. Quem está conosco também acompanhando é a Mari Leia Almeida.
André Zic, falando que está sempre aqui, sempre acompanhando as notícias, as informações. Obrigado, André Zic, mais uma vez. O Prato Feito continua falando agora de economistas que falam em retomada lenta da economia durante o Congresso da Movergues aqui em Bento Gonçalves. Quem tem os destaques é Gerson Lerdi. Recheados de números e análises, além da tentativa de jogar ânimo nos empresários e executivos. Assim foi o 28º Congresso da Associação das Indústrias de Imóveis do Rio Grande do Sul, a Movergues, nesta quinta-feira, em Bento Gonçalves. André Nunes de Nunes, economista-chefe da Fiergs, lembrou que o período mais agudo da crise, quando durante 27 meses seguidos as famílias brasileiras reduziram o consumo, este período ficou para trás. No tocante ao setor moveleiro, revelou-se que ainda existem 53 mil pontos de venda de móveis, mas 2.000 lojas fecharam entre os anos de 2013 e 2016. Aliás, nesse período de 4 anos foi neste período de 4 anos que as empresas de móveis no Brasil diminuíram em 16% a produção industrial. Para o diretor do Instituto de Estudos de Marketing Industrial, Marcelo Prado, a recuperação iniciou ainda em 2017, quando o índice positivo na produção de imóveis foi de 0,3%. Portanto, uma recuperação lenta. E é desta forma, lenta e gradual, ponto em que concordam tanto Nunes de Nunes quanto o diretor do IEM, que será a recuperação. Ela vai alcançar os índices que tivemos em 2013 apenas no ano de 2022. Nós conversamos com Marcelo Prado sobre essas colocações. Ele lembrou que o país viveu 27 meses seguidos em que o consumo das famílias foi negativo. Marcelo Prado, que ouvimos a seguir, diz que sim, este é um ano melhor do que os últimos em que ele aqui esteve. Em relação aos últimos anos é bem melhor, porque nós estamos em crescimento. Nos últimos anos, nos últimos 3 anos, nós tivemos, na verdade, queda na produção e no consumo. Então nós estamos saindo da crise, então é um momento que a gente pode chamar de até de pós-crise, mas essa recuperação é lenta, ela é seletiva, mas nos traz uma oportunidade melhor de começar a retomar os nossos investimentos, nosso desenvolvimento, busca de novos mercados, etc. É certo que a concorrência vai continuar muito grande, porque a oferta continuará maior que a demanda. Nesse processo, você tem que se diferenciar, agregar serviços, organização, e não só design e diferenciais de produtos. Você tem muitas outras ações a serem feitas e monitorá-las muito bem. Agora, a gente sabia que esse seria um ano de eleições, de Copa do Mundo, isso atrapalharia, mas a greve dos caminhoneiros foi um ingrediente a mais para atrapalhar a retomada. Olha, é quase o sal que desandou a feijoada, mas ela foi muito impactante, né, no mês que ela ocorreu e tudo mais. Podemos recuperar esse tempo perdido com a greve? Acho que sim, mas vai fazer falta lá no final da história, vamos crescer menos por conta dela. Mas de qualquer forma, eu acho que o que a gente precisa todo dia pensar é que apesar de todas as dificuldades que nós temos aí, seja na questão política ou econômica, ou greves, ou etc., é que nós temos um mercado enorme e do qual nós participamos muito pouco ainda, a maior parte das empresas, e que não falta espaço para nós crescermos. Vai depender muito das decisões que nós tomamos. E aí voltamos à questão da informação. Se depende das decisões que eu tomo, eu preciso ser assertivo nessas informações, até porque não tem recursos e tempo ilimitados. Eu tenho tempo e recursos limitados. E aí eu preciso acertar nessas decisões. E a informação é o que vai me ajudar a fazer isso. Nós também conversamos com o anfitrião do evento, Volney Benini, que é presidente da Associação das Indústrias de Imóveis do Rio Grande do Sul. Na realidade, já estamos sentindo um entusiasmo nas pessoas com a qual a gente vem conversando, até porque essa é a intenção do Congresso, não é? É fazer que isso aqui seja um grande encontro, um encontro onde a gente possa sair daqui mais motivado do que entrou, sabe? E buscando a informação que nem diz o nosso mote, né, que transforma o comum em extraordinário. O senhor nota na conversa com seus pares que tem gente já realizando bons negócios? Já, timidamente, mas já. Isso é importante, sabe? E é isso que a gente precisa buscar nesse dia de hoje, que é no café, conversando com um empresário diferente, um empresário de alguns outros setores, é buscando esse bate-papo que a gente sente que está começando, timidamente, mas está. Isso é importante. Da Central de Conteúdo, Gerson Leonard.
Tá aí, muito obrigado, Gerson, pelas informações. A gente continua com o Gerson aqui na programação da Rádio Amizade. William Vac participa de congresso da Movergs em Bento Gonçalves e fala de política nacional. Gerson de volta aqui na programação do Prato Feito conosco. Foi atração na tarde dessa quinta-feira durante o 28º Congresso da Associação de Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul, a Movergs, o jornalista William Vac. Ele foi o primeiro palestrante da tarde, depois teve lá o Rodrigo Pimentel, ex-capitão do BOP do Rio de Janeiro, fazendo uma palestra motivacional, enfim. Mas foi com o William Vac que nós falamos, ele conta um pouquinho sobre aquilo que disse aos mais de 350 participantes do Congresso, obviamente que o assunto principal, política nacional. Está na cabeça de todos nós, né? Já vou adiantando que eu não sei quem vai ser o presidente. E já vou adiantando que é o que está na cabeça de todo mundo. Quem for presidente vai conseguir governar em 2019? Então a proposta que eu tenho de me dirigir ao público aqui em Bento Gonçalves é justamente tentar traçar alguns possíveis cenários. Quem é que no momento tem as melhores condições de ser o preferido dos eleitores e, se for capaz de realizar a preferência dos eleitores, terá condições de tocar o país a partir de janeiro de 2019. A pergunta seguinte foi exatamente essa: estaremos diante de uma nova guinada na nossa política? Nós estamos numa encruzilhada, né? Nós brasileiros. A gente tentou construir aqui no Brasil um estado de bem-estar social que faliu. Nós não cuidamos do financiamento desse estado de bem-estar social. Isso impõe a quem quer que seja, os dirigentes no Congresso ou no Executivo ano que vem, uma série de medidas difíceis de serem tomadas que vão precisar de coesão social. Essa é a nossa principal dificuldade no momento, encontrar esse consenso. Da Central de Conteúdo, Gerson Leonard. Obrigado, Gerson, pelas informações. Trazer informações agora da Prefeitura de Bento Gonçalves, que contesta o Ministério da Saúde, acaba afirmando que vacinação contra pólio atingiu 87,1% e não apenas os 33% que havia sido divulgado pelo Ministério da Saúde. Vamos ampliar esta informação agora no Prato Feito aqui na programação da Rádio Amizade. Após divulgação de dados do Ministério da Saúde sobre a vacinação contra a poliomielite em 2017, onde aponta Bento Gonçalves e Monte Belo do Sul entre as 17 cidades gaúchas que não vacinaram nem metade dos bebês de até 1 ano de idade contra a poliomielite. A Secretaria Municipal da Saúde, através da Vigilância Epidemiológica e o setor de imunizações, divulgou um novo levantamento da vacinação contra a polio em Bento. De acordo com os dados divulgados, foram aplicados o total de 4.273 doses, sendo que essas representam as 3 doses de cada criança, deve tomar até os 6 meses. No total, foram imunizados, então, 1.424 crianças em 2018, ou seja, 87,1%. O Ministério da Saúde havia divulgado que Bento Gonçalves, apenas 33,52% dos bebês teriam recebido a vacina. Toda criança deve ser vacinada contra a polio no 2º, 4º e 6º mês de vida. As vacinas estão disponíveis nas unidades básicas de saúde, também no Centro de Referência Materno-Infantil. Segundo os dados do Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação da Secretaria Estadual de Saúde, em todos os anos, Bento Gonçalves atingiu altas taxas de cobertura vacinal, inclusive tendo ultrapassado a meta em 2013 e 2014. O secretário adjunto de Saúde de Bento Gonçalves, Marlon Pompermayer, que esteve reunido com a equipe técnica da secretaria para avaliar os dados, afirma que houve um problema na transmissão dos números. Perfeito, Bruno. Realmente, nós estávamos reunidos com a equipe técnica para averiguar o porquê dessa situação, dessa discrepância nos dados, né? Nós acreditamos que tenha havido um problema na exportação dos dados no registro, né? Haja vista que, historicamente, a nossa cidade sempre tem ficado muito próximo ou até atingido as metas propostas pelo governo federal e pelo governo do estado, né? Tanto em 2016 quanto agora em 2018, nós tivemos números excelentes, né? 2018, embora o ano não tenha terminado, nós estamos com mais de 80% da meta atingida. Esse número de 2017 ele fica totalmente fora de contexto. Por conta disso, o Ministério da Saúde informou no mês passado que a campanha de vacinação contra a doença no país deve recomeçar no mês que vem, de 6 a 31 de agosto. Da Central de Conteúdo do Grupo RS Com, Bruno Mesomo. Ok, vamos trazer informações agora de Farroupilha, porque o Hospital São Carlos firmou uma parceria com o Hospital Sírio-Libanês de São Paulo.
Emílio Nunes tem os destaques. O Hospital São Carlos de Farroupilha firmou uma parceria com o Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. A iniciativa partiu por meio do programa PROAD do SUS. De acordo com a superintendente do Hospital São Carlos, Janete Torigo, a ideia é que o Hospital Paulista preste uma consultoria ao Hospital Farroupilense, a fim de definir um planejamento estratégico para a Casa de Saúde. Essa parceria com o Hospital Sírio-Libanês funciona através do programa PROAD SUS, que é um programa que visa beneficiar, impulsionar, melhorar as gestões dos hospitais que precisam de ajuda. Então, assim, quem pode fornecer essa ajuda, essa consultoria? São 6 hospitais de excelência no nosso país. Eu digo 6 hospitais estrelas. Entre eles, o Sírio-Libanês, que é o que vai impulsionar a nossa gestão aqui no Hospital São Carlos. Eles vão ficar aqui, os técnicos, enfim, a consultoria vai ficar aqui por 30 dias, fazendo um levantamento de dados da nossa gestão. E aí, eu até comentei com o Fernando Torelli, que é o CEL do Sírio-Libanês, e disse, Fernando, o nosso hospital não vai te dar muito trabalho, porque nós já conseguimos alinhar muitas coisas, muitas planilhas, muitos processos que estavam desajustados. E agora a gente tem gestão. Então eu disse assim, eu preciso da ajuda, que é o que eles fazem, junto ao Ministério da Saúde. Então assim, vai impulsionar muito o hospital, porque nós vamos estar com um canal direto com o Ministério da Saúde via Sírio-Libanês. Por que esses hospitais estrelas, que eu digo, vêm fazer trabalho de consultoria no nosso hospital aqui em São Carlos e Farroupilha? Porque como eles são hospitais de excelência, eles também têm que ter filantropia. Como eles não pagam o imposto da filantropia, eles prestam serviços aos hospitais que precisam para o Ministério da Saúde, para ter ajuste de contas com o Ministério da Saúde. Ainda não ficou definido a data em que os técnicos e a equipe do Hospital Sírio-Libanês venha para a Farroupilha. Com informações da Central de Conteúdos do Grupo RS Com, Emílio Nunes. Ok, obrigado, Emílio Nunes, pelas informações, pelos destaques de Farroupilha. Daqui a pouco você retorna trazendo informações da segurança pública de Farroupilha. Mandar um grande alô para a Justina Inês Mazeto, está conosco. Quem está conosco também é a Mara Rockenbach. Obrigado pela sintonia. O José Souza conosco também em Caxias do Sul. Ele que é taxista, grande taxista, José Souza em Caxias do Sul. Altemir Souza também em Caxias do Sul. Carlos Oliveira em Bento Gonçalves. Quem está conosco também é a Milena Bassani, a Edília Ana Pivoto Marque conosco também. Enfim, a Roberta Cristófoli sempre conosco em Flores da Cunha. A Rosângela Conza também, dando mais uma vez o seu alô aqui conosco. Obrigado pela sintonia, obrigado pela audiência. Trazer informações agora de Caxias do Sul. A Justiça determina a suspensão da demissão de 36 trabalhadores da Codeca. Quem tem os destaques é Ricardo de Souza. A Justiça determinou na manhã desta sexta-feira a reintegração dos 36 trabalhadores demitidos da Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul, a Codeca, na última segunda-feira. A decisão em caráter liminar é da juíza Ana Júlia Fazenda Nunes, da Terceira Vara do Trabalho de Caxias do Sul. A ação pedindo a reintegração dos trabalhadores foi elaborada em conjunto pelo Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, do Sindicato dos Trabalhadores de Limpeza e Conservação, o Sindilimp, e o Sindicato dos Rodoviários. Conforme o advogado responsável pela ação, Leonir Tauf, o entendimento das entidades é de que, por se tratar de uma demissão coletiva, os sindicatos deveriam ter sido comunicados sobre os motivos que levaram aos desligamentos. Além disso, por se tratar de um serviço público relevante para a população, a Codeca e o SAMAI deveriam ter ao menos tentado fazer uma negociação efetiva do processo junto aos sindicatos, além de comunicar às entidades sindicais e à própria comunidade. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, Antônio Olírio da Silva, comemorou a decisão. Realmente é uma decisão que a gente estava esperando, é uma decisão muito boa, uma decisão que, parabéns aí para o pessoal da Codeca, os sindicatos que foram solidários, que também isso aí ajudou muito, e a gente está aí dando força para esse pessoal, que realmente foi uma coisa muito, muito dolorosa, saber que 36 trabalhadores perderam o emprego, às vezes por falta de um consenso do poder público, né?
E realmente a gente está faceiro, inclusive está contente por esse trabalhador, e esperamos que daqui para frente as coisas engatam e dê tudo certo. Além da Codeca, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, e o município, a Prefeitura de Caxias do Sul, também terão que explicar o motivo das demissões à Justiça. Uma audiência para tratar do assunto foi marcada para a próxima terça-feira, dia 10. O argumento da Codeca para a demissão dos trabalhadores é o fim do contrato entre a companhia e o SAMAI. Os funcionários atuavam no Departamento de Construção Civil da Codeca, mas estavam cedidos para o SAMAI e realizavam o conserto das redes de água no município. Da Central de Conteúdo, Ricardo de Souza. Ok, legal. Muito obrigado, Ricardo de Souza, pelas informações importantes para esses trabalhadores da Codeca que foram demitidos. Então, informação importante da Justiça, veio da Justiça hoje pela manhã. Muito obrigado, Ricardo de Souza, aí pelas informações, portanto, os destaques, porque a Justiça determinou a suspensão da demissão desses 36 trabalhadores na manhã de hoje. Inclusive a reintegração dos 36 demitidos. Devem voltar a trabalhar aí. A decisão, a gente vale lembrar, que é em caráter liminar, da juíza Ana Júlia Fazenda Nunes. A decisão foi divulgada hoje pela manhã, portanto. A gente vai ampliando as nossas informações, mandar um grande alô para Lourdes Saldanha, está conosco, o Heitor em Bento Gonçalves, a Justina também conosco, muito obrigado pela sintonia, pela audiência. Vamos trazer informações agora a nível do Rio Grande do Sul. Programa de recuperação da mata ciliar apresenta resultados no Rio Grande do Sul. Quem tem os destaques é a Priscila Pasco. A mata ciliar, considerada pelo Código Florestal Federal como área de preservação permanente, sofre ameaça em diversas regiões do Brasil. A cobertura vegetal, localizada às margens de rios, lagos, nascentes e represas, evita a erosão do solo nas margens, serve de habitat para espécies de animais e concentração de espécies vegetais nativas. Na região central do Rio Grande do Sul, pesquisadores, prefeituras e a população de 15 municípios que margeiam o rio Taquari e Antas estão empenhados em recuperar as matas ciliares desta área. Desde 2016, o Programa de Recuperação Sustentável da Mata Ciliar do rio Taquari procura reduzir este impacto ambiental. A coordenadora do projeto, a promotora de justiça do município de Estrela, Andréa Almeida Barros, fala sobre a importância deste ecossistema. A nossa mata ciliar, junto com mais outras 2 espécies de florestas, integram o bioma Mata Atlântica, descrito na Constituição Federal como Patrimônio Ambiental Nacional. Não bastasse isso, o bioma Mata Atlântica foi declarado como reserva da biosfera. Então, a importância da mata ciliar, ela vai muito além do nosso território. Abrange a importância internacional fazer parte da Reserva da Biosfera da União. A promotora explica que o programa de recuperação, executado em diferentes formatos desde 2008, exige que os municípios da região invistam em atividades de educação ambiental. E os resultados já podem ser identificados nas vistorias que têm sido feitas. Segundo os técnicos que atuam nesse programa, diversos animais que há muitos anos não eram vistos na beira do rio Taquari, hoje já são facilmente encontráveis. São pequenos roedores que são dispersores de sementes. Por exemplo, o guaxinim, a paca e a cutia, que são animais super importantes na dispersão de sementes da flora nativa. Assim que a mata ciliar for recuperada, pode vir a ser produtiva e manejada economicamente, desde que mediante um projeto e licenciamento ambiental adequado. De Porto Alegre, Priscila Pasco. Ok, obrigado Priscila Pasco pelas informações direto de Porto Alegre. Vamos trazer informações agora. Governo prepara ampliação do programa Criança Feliz. Pamela Santos. Com muito cuidado, Jadernilson Felipe da Silva Santos, de 2 anos, empilha as canecas coloridas oferecidas pela visitadora do Criança Feliz. A atividade parece simples, mas tem um grande impacto no desenvolvimento da coordenação motora do pequeno. A família de Jadernilson mora em Maruim, no estado de Sergipe. A mãe, Daiane da Silva Santos, de 25 anos, está grávida de 4 meses e tem uma outra filha mais velha,
Laiane Mirelle Santos, de 4 anos. Com o apoio do Criança Feliz, Daiane entendeu a importância de estimular o desenvolvimento das crianças ainda nos primeiros dias. Que aí eu aprendi mais, né? Porque no meu primeiro eu não sabia nada. Até hoje mesmo ela é meia broquinha para as coisas. Agora ele já é mais esperto, porque aí tem esse projeto, aí é bom. Mais de 311 mil crianças e gestantes são acompanhadas semanalmente pelo Criança Feliz em todo o Brasil. O programa comemora 1 ano de visitas domiciliares e agora tem o desafio de alcançar ainda mais crianças no país. De acordo com o ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, a ampliação do Criança Feliz será importante para consolidá-lo como uma política de Estado. É um programa que a sociedade brasileira tem que incorporar como um patrimônio seu. O desenvolvimento infantil é o melhor investimento que uma sociedade pode fazer para pensar e projetar o seu futuro. O desafio é ampliar o programa, é atingir a meta dos 700 mil crianças ainda no ano de 2018 e projetar a ideia de que ele se consolide como uma política de Estado. Parceira do Criança Feliz, a Fundação Bernard Van Leer, com sede na Holanda, tem atuado junto ao Ministério do Desenvolvimento Social em pesquisas e capacitações voltadas à primeira infância. Segundo o representante da Fundação na América Latina, Leonardo Yanes, o rápido crescimento do programa é recorde mundial. Ele também projeta as principais dificuldades para os próximos anos. Entre os grandes desafios, podemos citar a consolidação de orçamento público em todos os níveis do governo, a implementação de sistema eficiente de monitoramento e avaliação, bem como os componentes de implementação e resultados no desenvolvimento infantil e a mudança de comportamento de seus cuidadores. Outra aliada do programa é a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. De acordo com o diretor de conhecimento da entidade, Eduardo Marino, a iniciativa do governo federal preenche uma lacuna muito importante no Brasil, que é a atenção focalizada para as famílias que estão em vulnerabilidade social. Para ele, o desafio agora é dar continuidade diante de tantas mudanças pelas quais o país irá passar. O desafio para qualquer política pública ou programa no Brasil, num ano de eleição, é a transição. Eu acredito que o programa avançou muito nesse ano de implantação, tem gerado resultados, tem uma capilaridade importante enquanto política pública, mas nessa transição a resiliência dessa política vai ser testada. Semanalmente, os visitadores orientam as famílias sobre como estimular e desenvolver integralmente as crianças por meio de ferramentas como conversas e brincadeiras. Reportagem Pamela Santos. Ok, obrigado Pamela Santos pelas informações. Direto de Porto Alegre, trazendo os destaques. Mandar um grande alô para o Gilberto Ribeiro, que está conosco. Gilberto Ribeiro, obrigado pela sintonia. Vilma Alves também conosco, em Chapecó, Santa Catarina. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho tem informações, tem destaques da segurança pública aqui na região da Serra Gaúcha. Não sai daí. Notícia. Informação. Entretenimento. Na Rádio Amizade. Prato feito. Publicidade é informação. Precisando tirar férias agora em julho, mas o dinheiro está curto? Então preste atenção, porque a Credisim tem uma ótima notícia para você que é aposentado ou pensionista do INSS, funcionário federal, estadual ou até mesmo do IP. O seu crédito pode ser liberado em até 24 horas com a taxa de apenas 1,99% ao mês. Então, está esperando o quê? Ligue agora mesmo, 0800 750 0030 e tire aquelas merecidas férias. Está precisando de empréstimo pessoal? A Credisim parcela em até 18 vezes no carnê. Está negativado? A Credisim tem a solução para você. Ligue agora mesmo, 0800 750 0030. 0800 750 0030. Credisim,
Dinheiro na mão agora. Aproveite! Jornalismo na medida. Rádio Amizade. Prato feito. Prato feito. A trilha identifica informações da área da segurança pública. Delegacia de Atendimento à Mulher registra 1.400 casos por ano em Bento Gonçalves. Dariano Moraes com os destaques. Dados comparativos 2016-2017 demonstram que o número de ocorrências envolvendo violência contra a mulher é de 1.400 anuais. Segundo a delegada da DEAN, Delegacia de Atendimento à Mulher, Deise Salton Ruschel, o estímulo ao registro colabora para esses números. Este ano, a DEAN está responsável pelos casos de violência contra crianças e adolescentes vítimas de qualquer tipo de violência. A incidência da violência sexual ainda é alarmante e, na maioria das vezes, acontece no seio familiar, dificultando a identificação sem a denúncia. Segundo a delegada, há um trabalho integrado de prevenção através do Poder Judiciário, Ministério Público, polícias e órgãos de assistência social. A Polícia Civil possui um núcleo comunitário, proporcionando integração e melhor entendimento da comunidade e dos órgãos, ajudando na conscientização. Se nós compararmos o número de ocorrências do ano de 2017 com o ano de 2016, o número se mantém na faixa de 1.400 ocorrências por ano. E temos que ter em mente que nessas 1.400 ocorrências, boa parte das mulheres solicitam medidas protetivas de urgência porque estão vivenciando alguma situação de risco e necessitam da proteção do Estado, então. Além do trabalho repressivo, que é combater o que chega de demanda para vocês aqui, esse trabalho preventivo para não aumentar esses números de ocorrências. A Polícia Civil de Bento Gonçalves tem um diferencial muito importante, que é o núcleo de policiamento comunitário. Nós desenvolvemos atividades preventivas através de diversos projetos e especificamente os que estão relacionados com as atividades da Delegacia da Mulher, nós temos o grupo de empoderamento das mulheres e o grupo que atende os agressores, os acusados de praticar violência doméstica e familiar. Gosto muito de falar desse grupo que atende os agressores, porque a mulher, por força da própria Lei Maria da Penha, conta com uma rede de atendimento, inclusive na nossa cidade é uma rede bastante fortalecida. O homem já não tem essa rede de trabalho, de conscientização e precisa de mais informação até mesmo para ter mais consciência de que a violência não é o caminho. Então, nesse grupo, nós temos um momento de escuta, orientação, entendimento sobre o que é a violência de gênero. Nesse grupo participam a Polícia Civil, representantes da OAB, psicólogos. Então, realmente é um momento para despertar a consciência daquele homem para uma nova atitude perante a mulher. Recentemente, vocês absorveram também as demandas de violência sexual contra crianças, meninos e meninas. Os números são alarmantes? Olha, nós percebemos um aumento, sim, de ocorrências e não é só a violência sexual, é toda e qualquer ocorrência em que criança ou adolescente for vítima, a atribuição passou a ser da Delegacia da Mulher. Da Central de Conteúdo do Grupo RS-Com, Dariano Moraes. Ok, muito obrigado, Dariano Moraes, pelas informações. Estabelecimento comercial é assaltado no centro de Bento Gonçalves na manhã desta sexta-feira e 2 homens foram esfaqueados em Carlos Barbosa. Um assalto foi registrado na manhã desta sexta-feira, dia 6 de julho, por volta das 9h15, em um estabelecimento comercial localizado na Galeria Central, na Rua Marechal Deodoro, no centro de Bento Gonçalves. Segundo a Brigada Militar, 2 jovens, sendo um deles armado, entrou no corredor da galeria, identificou o proprietário do estabelecimento de conserto de joias, renderam e agrediram a vítima com coronhadas na cabeça. Subiram para o andar superior, amarraram o homem e fugiram, levando R$300 e alguns objetos. Durante a ação da dupla, uma cliente tocou a campainha, o que de certa forma assustou os criminosos que saíram correndo do local. O local possui câmeras de vídeo monitoramento, que serão analisadas agora pela Polícia Civil para a identificação dos indivíduos que deixaram uma moto estacionada nas imediações e fugiram em rumo ignorado. E 2 homens foram esfaqueados depois de terem se envolvido numa discussão na estação rodoviária de Carlos Barbosa na noite de ontem. Conforme a ocorrência, 3 homens estavam no local, acabaram se desentendendo e passaram a discutir, iniciando aí as agressões. Ainda conforme o boletim de ocorrência, durante as agressões, 2 homens foram esfaqueados, um deles no pescoço e outro no rosto.
Ambos foram socorridos com vida, não correm risco de morte, encaminhados ao Hospital São Roque. A Brigada Militar, durante buscas, localizou o autor das facadas, um homem de 30 anos. Os policiais encontraram com ele a faca utilizada na ação. O homem foi preso em flagrante, encaminhado para a delegacia de Bento Gonçalves para o registro e após apresentado no presídio estadual do município. O acusado, inclusive, já tem antecedentes por homicídio. E um posto de combustíveis, localizado na Avenida Oswaldo Aranha, em Bento Gonçalves, do bairro Cidade Alta, foi assaltado. Conforme a ocorrência, registrada na delegacia, disponibilizada nessa sexta, o fato ocorreu na parte da noite, quando 2 indivíduos chegaram no estabelecimento numa moto. O caroneiro, que estava armado, se dirigiu até o caixa da loja de conveniência e anunciou assalto. Ele roubou aproximadamente R$2.000 do caixa e em seguida subiu na moto novamente e a dupla fugiu em rumo ignorado. Da central de conteúdo do Grupo RS Com, Bruno Mesomo. Tá aí as informações para você ficar bem informado. Os destaques da segurança pública de Bento Gonçalves, também destaques da segurança pública em Carlos Barbosa. Essa briga aí acabou gerando duas tentativas de homicídio no município de Carlos Barbosa. Agora nós vamos trazer informações de Caxias do Sul e também dos 3 assaltantes que acabaram morrendo após uma sequência de assaltos em Jaquirana. O Michael Heck tem os destaques. Uma mulher de 67 anos foi vítima de um golpe nesta quinta-feira em Caxias do Sul. Segundo informações registradas em boletim de ocorrência, a vítima afirma que saiu de casa na região do Kaiser para ir ao banco e ao mercado, quando ela foi abordada em via pública por um homem que estava em um carro cinza, em um modelo não identificado. O indivíduo se identificou como Bianchi e disse que seria empresário. Por ter conhecimento que a vítima é faxineira, diarista, ele falou que o escritório da empresa, que supostamente é dono, necessitava de limpeza e solicitou à vítima que entrasse no carro para que levasse ela até o local para reconhecimento antes da realização do trabalho. Segundo a vítima, ao entrar no carro, o homem abriu a janela do motorista e ligou o ar-condicionado do veículo. Neste momento, ela começou a sentir um mal-estar e não lembra do restante do tempo que ficou no carro. Ela lembra somente que estava com um papel na mão indo para um banco. Afirma que não sabe quanto tempo ficou no local, somente tem consciência que fez um saque de 5 mil e uma transferência para uma conta desconhecida de 50 mil reais. Ela conta que somente retomou a consciência dentro de um hipermercado na região central durante a tarde. A vítima descreveu o estelionatário como moreno claro, alto, encorpado, barba por fazer e com aliança na mão direita. A polícia registrou o caso como outros crimes. Boa noite, Cinderela. E uma grande operação foi montada pela Brigada Militar para conter a ação dos assaltantes que atacaram uma agência lotérica e 2 bancos nesta quinta-feira em Jaquirana. Após realizar os arrastões, o bando fugiu em direção ao interior do município, quase na divisa com Tainhas. No local aconteceram 2 tiroteios, o primeiro por volta das 5 horas e o outro às 8h10. No primeiro confronto, 2 bandidos tombaram mortos. No segundo, mais um acabou morrendo após o tiroteio com policiais da Brigada Militar. De acordo com o coronel Ricardo Cardoso, comandante regional da polícia, a operação foi um sucesso devido ao efetivo e a resposta dada pela corporação à ação dos bandidos. A quantidade de mantimentos levados pelos criminosos para o meio do mato indica que os bandidos estavam preparados e dispostos a ficarem vários dias no local. Na ação foram apreendidas várias armas, como pistolas, fuzis e uma espingarda calibre 12 e cerca de 400 mil reais que haviam sido roubados pelos bandidos. O cerco ainda continua porque um 4º elemento ainda está escondido ou morto no local. 3 bandidos foram mortos em confronto com a Brigada Militar e o responsável pela segundinha, pela fuga após a troca de veículo utilizado no assalto, foi preso em flagrante. Conforme informações do comandante, os bandidos ainda não foram todos identificados, mas a suspeita é de que eles sejam de Caxias do Sul. Da central de conteúdo do Grupo RS Com, Michael Heck. Ok, muito obrigado, Michael Heck, pelas informações, pelos destaques da área da segurança pública de Caxias do Sul e também este caso de Jaquirana, que chamou atenção. Os bandidos assaltaram 4 estabelecimentos, né? Assaltaram 2 bancos e também uma agência lotérica. Assaltaram também um banco, aliás, 2 bancos, uma agência lotérica e assaltaram um posto de combustíveis. Durante confronto, 3 bandidos foram mortos. Você que está acompanhando aí no Facebook, você vê algumas imagens que foram geradas do local, onde a própria Brigada Militar
recolhe os corpos para levar aí para a funerária. Os corpos dos bandidos. Você vai vendo essa imagem agora no Facebook. Você que está acessando aí o Facebook, o Facebook/Portal Leovê, vê essas imagens exclusivas da Brigada Militar, que a Brigada Militar passou aqui para o Grupo RS-Com. Nós estamos com o Prato Feito na Rádio Amizade, também no Portal Leovê. Muito obrigado pela sua sintonia, obrigado pela sua audiência. Essas imagens aí que vocês estão vendo realmente chamam a atenção. Os bandidos mortos após o confronto com a Brigada Militar. Vamos dando sequência, informações agora de Farroupilha, informações da Segurança Pública de Farroupilha, Emílio Nunes. Um casal foi internado no Hospital São Carlos de Farroupilha, vítima de envenenamento nesta quinta-feira, dia 5. De acordo com informações, os dois teriam ingerido leite com uma substância semelhante a formol. Conforme o boletim de ocorrência, a Brigada Militar foi acionada após um homem identificado como Rodrigo Monteblanco, 37 anos, e sua companheira Lidiane Guedes Ferreira, 31 anos, dar entrada no hospital com sintomas de envenenamento. No relato aos policiais, Rodrigo afirmou que um tio do casal lhes ofereceu 1 litro de leite e, ao ingerir o líquido, percebeu que estava com um cheiro forte. Logo após o consumo, ele e sua companheira começaram a passar mal e foram encaminhados até o Hospital São Carlos para serem medicados. Apesar de terem tomado leite contaminado, o casal não corre risco de vida. A Polícia Civil vai investigar o caso. Também na área da segurança pública, um homem teve seu carro roubado no bairro Nova Senza na noite desta quinta-feira. O fato aconteceu por volta das 21h50 na rua Domênico Fim. O homem, de 38 anos, estava chegando em casa com seu veículo Ford Focus, placas IWX 3928 de Farroupilha, quando o suspeito, armado, o rendeu e fez que ele entregasse as chaves do carro. Em seguida, o criminoso fugiu levando o veículo da vítima. O caso foi registrado na delegacia de polícia e a vítima não ficou ferida. Ainda na área da segurança pública, tivemos uma prisão por tráfico de drogas no bairro Cinquentenário. Um homem de 42 anos foi preso com porções de maconha, cocaína e também 23 pedras de crack. Também foram apreendidos balanço de precisão e um valor em dinheiro. O suspeito já tem antecedentes por tráfico de drogas, roubo e estelionato. Com informações da área da segurança pública, da Central de Conteúdos do Grupo RS-Com, Emílio Nunes. Ok, obrigado Emílio Nunes pelas informações, obrigado Emílio Nunes pelos destaques. Mandar um grande alô aqui pro Marcelo Cainelli. Marcelo Cainelli diz que está aqui, ele que é autônomo, né? Boa tarde. Tchê, aqui em Caxias do Sul, aguardando para seguir até Bento Gonçalves, descarregar uns biscoitos durante a tarde a todos que acompanham o Prato Feito. Obrigado aí, Marcelo Cainelli. Trazer uns biscoitos a Bento Gonçalves, a todos que acompanham o programa Prato Feito. Grande Marcelo Cainelli, sempre acompanhando também as nossas informações, acompanhando os destaques da região aqui em Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Farroupilha, como você acabou de ouvir, informações da segurança pública também. Você sempre muito bem informado, é o jornalismo do Grupo RS-Com. Eu sei que o pessoal está pedindo aqui para ver mais uma vez as imagens dos bandidos que foram mortos pela Brigada Militar. Nós vamos mais uma vez colocar para você que está acompanhando no Facebook. Obrigado pela audiência. Então acompanha aí, Marcelo Cainelli, Marcelo Canali, acompanhando em Caxias. Esses bandidos foram mortos em Jaquirana, mortos pela Brigada Militar. Enquanto você acompanha as informações aí, as imagens, a gente vai para o intervalo, volta com informações esportivas. Jornalismo na medida. Rádio Amizade. Prato Feito. Prato Feito. Agora é informação comercial.
Precisando tirar férias agora em julho, mas o dinheiro está curto? Então preste atenção, porque a Credsim tem uma ótima notícia para você que é aposentado ou pensionista do INSS, funcionário federal, estadual ou do IP. O seu crédito pode ser liberado em até 24 horas com taxa de apenas 1,99% ao mês. Então está esperando o quê? Ligue agora mesmo 0800 750 0030 e tire aquelas merecidas férias. Precisando de empréstimo pessoal? A Credsim parcela em 18 vezes no carnê. Está negativado? A Credsim tem a solução para você. Ligue agora mesmo 0800 750 0030. Credsim. Dinheiro na mão agora. Aproveite. Amizade. Notícia. Informação. Entretenimento. Na Rádio Amizade. Prato feito. Muito bem, estamos de volta com o Prato Feito. Você segue assistindo as imagens dos 3 bandidos que foram mortos em Jaquirana. Vamos chegar agora com as informações da dupla Grenal. Quem tem os destaques é Arthur Cipriani. Imagens fortíssimas aí dos bandidos sendo retirados do carro, da viatura da Brigada Militar, sendo encaminhados aí para o carro fúnebre. Eles que foram mortos durante um assalto a 2 bancos, uma casa lotérica e também a um posto de combustíveis. Durante buscas da Brigada Militar, mais de 75 policiais da Brigada Militar estavam nessas buscas. Um dos bandidos ainda continua foragido. O cerco ainda está sendo feito aí na região de Jaquirana. Agora sim, informações da dupla Grenal para você que está conosco. Vamos trazer os destaques com Arthur Cipriani, direto de Porto Alegre. O final de semana será de despedida para Arthur. Nesta sexta-feira, Grêmio e Barcelona chegaram a um acordo quanto à ida do jogador ainda em julho, em vez de janeiro de 2019, como estipulava a negociação original, entabulada no final do ano passado, para apresentar o substituto de Iniesta no dia 11 de julho, na Cidade Esportiva, em local de seu treinamento. O clube espanhol pagará em uma só parcela os 26 milhões de euros, cerca de 119,3 milhões de reais. Ainda restantes, outros 4 milhões já haviam sido pagos do início do ano. É praticamente certo que Arthur viajará nesse final de semana para assinar um contrato de 6 anos com o Barcelona. Assim, a convocação de uma entrevista coletiva marcará a despedida de um dos jogadores mais históricos em ascensão do clube. Dia 20 de abril do ano passado, Arthur foi escalado entre os reservas para a partida contra o Guarani do Paraguai em Assunção pela Libertadores. Assim, assumiu em definitiva a titularidade no dia 14 de maio, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, na vitória por 2-0 contra o Botafogo na Arena. Em setembro, foi convocado por Tite para a seleção brasileira e sua venda por 30 milhões de euros foram as variáveis, também a maior da história do Grêmio. Já no lado colorado, o Inter continua em Atibaia na preparação da intertemporada, buscando melhores resultados no Campeonato Brasileiro. E o Inter está levando a sério o projeto de clube formador e vendedor, um mantra colorado na era de ouro, de 2006 a 2011. Tanto é que, assim, cada vez mais o torcedor verá caras novas no elenco principal. Até o fim da temporada, a meta do departamento de futebol é que o grupo de Odair Hellmann seja composto por no mínimo 40% de atletas de categorias de base. Atualmente, dos 32 jogadores da equipe que disputa o Campeonato Brasileiro, apenas 10 são oriundos da morada dos Quero-Queros. Leandro Damião, já bem mais rodado, seria um 11º elemento. Com informações da dupla Grenal, da central de conteúdo do Grupo RS com Arthur Cipriani. Ok, legal. Obrigado, Arthur Cipriani. Trazer informações agora, Fernandinho e Marcelo são as novidades para duelo contra a Bélgica. Quem acompanha a seleção brasileira, que está neste momento saindo para se dirigir até o estádio, onde irá o jogo hoje à tarde entre Brasil e Bélgica. Está neste momento se dirigindo ao estádio na Rússia. Vamos lá, Felipe Esboril. A seleção brasileira está pronta para o confronto desta sexta-feira, quartas de final da Copa do Mundo, diante da equipe da Bélgica. A seleção foi recebida com grande festa na cidade de Kazan, palco da partida desta sexta. Depois da entrevista coletiva, o técnico Tite e os jogadores foram a campo. 22 dos 23 convocados estarão à disposição. Casimiro está suspenso pelo segundo amarelo e fica de fora.
Com isso, o técnico Tite confirmou a entrada de Fernandinho como primeiro volante à frente da zaga da seleção brasileira. Fernandinho, que atuou em todas as 4 últimas partidas da seleção na Copa do Mundo. Esta será a primeira como titular. William, atacante da seleção brasileira, destacou as qualidades tanto de Fernandinho quanto de Casemiro. São 2 jogadores parecidos, jogadores que marcam forte e sabem jogar muito bem com a bola. Claro que o Casemiro é um jogador muito importante para nós. Sem dúvida é complicado ficar de fora de um jogo como esse, mas nós temos jogadores para suprir a ausência dele. Outra mudança também foi confirmada pelo treinador da seleção. Marcelo retorna após se recuperar de uma lesão nas costas. Felipe Luiz volta para o banco de reservas. Miranda foi o escolhido do técnico Tite para ser o capitão da equipe neste jogo. Ele estará ao lado de Thiago Silva para tentar barrar o melhor ataque da Copa do Mundo de 2018, a Bélgica, com 12 gols marcados. Já o camisa 19 da seleção brasileira quer ter o mesmo desempenho que teve diante do México, só que agora contra os belgas. Fiquei muito feliz com a minha atuação, mas muito mais feliz com a vitória, com a classificação. Quando você tem uma partida como essa, com certeza você tem mais confiança. Espero que eu possa repetir, ou até jogar melhor no próximo jogo. A seleção entrará em campo com Alisson do gol, Fagner, Thiago Silva, Miranda e Marcelo, Fernandinho, William e Paulinho, Felipe Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus. Caso avance na Copa do Mundo, a seleção brasileira aguarda o vencedor entre Uruguai e França. Com informações da seleção brasileira, Felipe Esboril. Ok, muito obrigado, Felipe Esboril, pelas informações. A França venceu o Uruguai por 2-0. Será a próxima adversária de Brasil ou Bélgica, que jogam a partir das 3 da tarde. Vem aí o programa Sem Nome, fique ligado conosco. O Prato Feito retorna amanhã aqui na